Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina. Eu sou a Tainá. E hoje a gente vai fazer mais uma salada de frutas. Hoje a gente tá aqui com a Carol, minha amiga já de longa data. Ela tem 35 anos, é psicóloga, canceriana com ascendente em Áries, ou seja, uma mulher fortíssima e resiliente aqui. E também a idealizadora e fundadora do projeto Geração da Chico aqui de Florianópolis. Quem é daqui com certeza já deve conhecer. Então, bem-vinda, obrigada gente, por aceitar o obrigada. convite. Fala um pouquinho mais de ti, do projeto, da tua carreira, pra gente entender um pouco mais, te apresentar. Que legal, obrigada meninas. A gente já estava aqui, né, num bate-papo, conversando, que como a Marina falou, a gente já tem uma amizade de anos, né? E a Tainá estava falando para ela, parece que eu já conheço ela já há muito tempo, já acompanhar. E amei aqui essa recepção, ganhei até uma caneca. Eu estava falando que eu fiz um history e sempre com a mesma caneca, eu queria tanto uma caneca, ó, isso aí é força de pensamento, né? A gente atrai, a gente atrai. Ai, que trouxe. Estou muito feliz de estar aqui, Ai, né? que bom. Embora eu já apresente também um podcast, esse é o primeiro que eu sou entrevistada. Então é uma honra, obrigada. Ai, que legal. Quando a gente falou do podcast, a primeira pessoa que a Marina falou, Carol. Foi uma das primeiras, tá? A gente fez lá na primeira reunião que eu e a Thay sentamos pra falar, tá, mas quem que a gente vai chamar se a gente realmente fizer um podcast? Tu é uma das primeiras pessoas que tá lá na lista. Demorou, mas deu certo as agendas, Deu né? certo, isso aí. E aí, como é que é a tua carreira? Tu se apresenta pra Então, galera gente, entender mais quem tu é aí. Ontem até fiz uma pré-entrevistas ali do formulário, né? Bem engraçado quando a gente tem que falar da gente. É engraçado, né? Embora a gente Dá um saiba branco, quem assim. a gente é, as qualidades, eu fico pensando, gente, qualidade, trabalho, às vezes eu fico até um pouco, assim, a gente fica até um pouco confusa, né? Mas então, eu sou a Carol, né? Ana Carolina, sou natural do Rio Grande do Sul, tô aqui há 20 anos, vai fazer 20 anos, mas eu vim com 16 anos pra cá, sou psicóloga de formação e... enfim, né, falar um pouquinho do porquê da psicologia, que eu acho interessante até para o pessoal conhecer, né? Sim. Sou empreendedora social, tenho uma ONG, como a Marina falou, vai fazer 9 anos esse ano. E agora também um podcast, né, que eu acho que é o novo boom do momento, né? Sim. Até eu estava lendo ali, enfim, tem muitos jovens que não assistem jornal mais, né, só questão e o podcast é uma maneira de eles estarem por dentro dos assuntos, ali, através dos cortes que acaba puxando e acaba trazendo informação, que é esse o objetivo, né? Sim. Então, acho que o podcast é uma nova sensação, o maior meio de comunicação do momento, assim, né, dessa parte mais, digamos, de programa mesmo, jornalística. E então, né, tem um podcast, sou psicóloga, faço mentorias também de carreira, comecei agora, vou lançar um infoproduto daqui a um tempo mais, estou bem feliz com isso, então é algo que vem mais pra frente. E da psicologia, falando, eu acho que, enfim, a psicologia é pra vida, né, gente? E desde criança, eu sempre fui muito questionadora, na minha adolescência que começou. Eu tive uma adolescência assim um pouco difícil e eu andava com uma turminha ali, um pessoal de amigos. E também era um pouco difícil. Semelhante atrai semelhante, né? Sim. E embora a gente fosse um pouco rebelde daquela geração ali, o que era isso? Anos 2000, eu acho. Devia ser 2000, 2002, 2003. Sim. Enfim, era outra fase, mas a gente se questionava muito, assim, né? Eu sempre fui isso. Gente, o que é isso que eu sinto? Eu sinto um vazio dentro de mim, eu falava, né? Eu sinto uma angústia, o que é? Parece que a vida não está completa, embora parece que a gente tenha tudo. Aí eu sempre tive muitos amigos homens, né? Muitos meninos. Eles, meu Deus, eu sinto a mesma coisa. A gente tinha 13, 14 anos e aí a gente, enfim, já fazia uso de bebido, que não é legal na minha cidade, mas foi algo que aconteceu. E aí a gente ficava questionando e a partir daí eu já pensei, assim, eu quero trabalhar com isso, né, um dia, eu quero estudar sobre a mente humana, sobre comportamento, por que a gente sente determinadas coisas, tipo, a vida não é só consciência, né, é só o que a gente faz, o que a gente tem algo ali por trás, enigmático. E bem Com mais, certeza, né? É bem mais fora da consciência do que na consciência. Sim. Exatamente, e aí vem a psicanálise, que eu tenho a formação, né, digamos que A a gente psicanálise
verdade, a psicologia veio da psicanálise, né? Desde 1860, lá da época de Freud. Sim. A psicologia já é bem mais nova. E a psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, né? Foi aí que eu me encontrei, que é justamente esse lado que a gente não acessa, né? Sim. Por que, né? Eu sempre digo, se a vida fosse só consciência, eu faço o que eu quero e não faço o que eu não quero, né? Sim. Começar uma dieta com a Marina, não vou comer e não vou comer, não. Por que eu tenho aquela impulsão de que eu preciso comer e tá além da fome, né? E tudo, né? Eu acho assim, o que mais me pega, não sei se é atual, mas eu acho que é a época que eu mais estou pensando nisso, é questão de desejo, né? Desejo de tudo, porque eu, né, como nutricionista, eu lido com os desejos das pessoas diariamente, né? O desejo por comer, o desejo por alcançar alguma coisa, enfim. Mas de tudo, né? E os desejos, eu gosto muito da psicanálise, assim, eu não sou uma grande estudiosa da psicanálise, mas eu gosto muito. Já tem. Então é uma coisa que eu gosto muito de ler, de entender mais, assim. E isso é muito subconsciente, né? Tudo que a gente deseja, o desejo do outro, o nosso desejo, é sempre alguma coisa por trás, assim, né? Alguma coisa que tu já viveu, que tu já pensou, que tu já quis uma vez na vida, lá, sei lá quando, e ele vem à tona num momento nada a ver, né? Assim, que a gente acha nada a ver, né? Exatamente. Mas que é muito aleatório, assim. Então, eu acho que isso pra mim, é uma das melhores áreas, assim, de estudar. O objeto, assim, que eu acho que é o desejo. Que eu acho que tá muito enrustido, assim, na maioria das pessoas. Exatamente. E sabe que as pessoas que têm um gosto pela psicanálise, assim, como, né, a Marina, enfim, até na faculdade de psicologia eu lembro que era meio dividido o pessoal da comportamental. Porque a psicanálise são pessoas que gostam mais dessa parte oculta. Assim como tem a questão da gente é um pouco mística também. Gosta da parte de enfim, energia. Signo. Então é tudo aquilo que a gente não acessa facilmente, né? E não é palpável também, fica naquele subjetivo ali do sentir. No abstrato, exatamente. Sim. E o que a Marina falou do desejo, né, que é um dos principais assim, enigmas ali da psicanálise. O que é mais difícil a gente acessar é o nosso próprio desejo. A gente passa a vida inteira fugindo dele, ou com vergonha, ou reprimindo esse desejo. E na psicanálise a gente vê que o nosso desejo está atrelado ao desejo do outro. O outro é o grande outro, né? Que, enfim, é os nossos pais, depois é a sociedade. Então, né, por que eu quero ser o que eu quero ser, né? Às vezes a pessoa está numa outra profissão, depois de muito tempo descobre, nossa, mas não era isso que eu realmente queria. Então, por isso que a análise, né, fazer análise no caso, ir pro divã é muito importante, né, pra gente, que aí não é só a consciência aí investigando lá. A gente se assusta do que a gente fala. Não, e assim, às vezes até tu conversando com alguém mesmo, né? Que às vezes escapa alguma coisa e tu fica, meu Deus, como é que eu falei isso, né? Exatamente. Ou como é que eu fiz isso, assim? De onde é que veio, Os atos falhos, né? Que a gente chama assim. Não, eu adoro, assim, adoro. É que agora, assim, não é uma coisa que eu acho que eu tenha tempo suficiente pra me dedicar. Mas é uma coisa que eu não descarto de fazer, assim. Até uma frase que eu sempre brinco, que rola por aí na internet, é o Freud corre aqui, né? E quando a gente fala alguma coisa assim, tu já... Opa, alguma coisa tá aí por trás, assim, né? Um nome que tu erra, uma coisa que tu fala ali no momento que não era pra falar... Às vezes é literalmente teu subconsciente gritando ali, tipo, pelo amor de Deus, minha filha, né? Tira isso de ti, né? Fala alguma coisa. O corpo fala, Freud falava, então, que a gente exatamente. não fala, ele tem até uma frase, sai pelos poros, o teu corpo vai gritar de alguma coisa, né? Sim, as doenças, né? As próprias psicossomáticas, ali tudo, né? A Thay é enfermeira, né? Por que formação. legal. Eu trabalho mais na área. Eu gostei de ver a cara da Thay, muito É que eu me esqueço também que eu Sim, sou, É porque eu me formei enfermeira, trabalhei uns 3 anos na área e daí aquela questão do desejo. Um dia eu acordei e vi que não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu gostaria de ver. E daí eu fui atrás do que eu queria então, porque também eu não queria sair da enfermagem pra ir pra um outro lugar. Eu não sabia o que eu queria, né? Daí eu fui na descoberta e tal. E quando tu falou desse negócio da profissão... Sim, eu olhei até pra Thay. Isso foi bom. Sim. Exatamente. E aí, enfim, né, as pessoas que realmente estão dispostas a se conhecer, né, elas vão para a área da psicanálise, porque, como eu te falei, né, para ser psicanalista não precisa fazer psicologia, né, então a Marina pode fazer, tu pode fazer.
Mas como eu estava falando, na faculdade é dividido, porque tem pessoas que negam essa questão do desejo, né? Sim. Como assim? Não, eu sou o que eu sou, é o que é, tudo é muito objetivo, preto no branco, Sim. é o que é e não é o que não é, né? Então tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. E aí, enfim, né, a gente trabalha no inconsciente, a Marina falou ali que a gente consegue detectar através do ato falho, dos sonhos, né? Porque ele vai aparecer em algumas nuances, assim, não é muito fácil. E na associação livre, que é quando tu deita no divã e tu fala tudo que vem na tua cabeça. É uma loucura, assim, né? Porque é tudo que vem na tua cabeça. Se quiser mandar o analista longe, manda, dizer umas coisas obscenas. Então é tudo muito, muito doido. E aí a repressão, ela tem que ir baixando, né? Porque no início tem dias que a gente tranca, não consegue falar nada. Sim. Né? Mas, e aí que a gente vai estudando o inconsciente, vai, como é que eu posso dizer, vai tirando os nós, assim, os emaranhados que a gente tem dentro da gente, né? Até doenças, como ela falou, somatizações, eu sempre acreditei muito nisso. Sim. Toda doença, ela tá ligada a alguma emoção, alguma coisa que a gente passou. Eu já me conheço todinha, assim, eu tô com alguma coisa só é por isso, claro, né? Que tem as questões do, enfim, a gente fica doente. Sim. Mas por que aquele órgão, né? Por que aquele teu, quando fica doente, é sempre a garganta, é sempre o útero, né? É sempre os rins, então cada órgão tá atrelado ali, né? A uma doença, uma emoção ali, né? Com certeza. E o que te fez, assim, tu falou que na tua adolescência tu escolheu a psicologia, né? E hoje tu atende psicologia, tu atuou atendendo em algum momento? Como é que foi Então, só terminar ali a parte, vamos lá, que eu tenho que fazer outra coisa. Aí, nessa época que eu tava muito perdida, muito transtornada, e depois o tempo foi passando, aí, graças a Deus, minha mãe, eu acho, minha avó, falou, vamos botar ela na terapia. E quando eu fui pra terapia, eu me apaixonei. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu tô aqui, tem uma pessoa olhando pra mim, me questionando tudo que eu sempre quis, sabe? Eu disse, não, eu já tinha aquela coisa de querer de trabalhar com isso, né? De estudar isso mais. Sim. E aí, quando eu fiz a terapia ali com 14 anos, é que eu encontrei, assim, gente, sério, assim, eu acho que é isso que o jovem, adolescente, a criança, muitas vezes ela precisa ser vista, ser olhada, ela não sabe nem quem ela é, sabe? Sente um abandono, uma ferida, muita coisa, e aí no momento que tem esse olhar, que tem, ela consegue, né, se colocar como referência, se encontrar. E aí o que aconteceu? Enfim, aí o tempo foi passando, muita coisa aconteceu, e eu entrei na faculdade de psicologia e não sabia bem o que eu queria fazer, né? Eu vou atender, eu acho, não sei lá. Descobrindo, né? Aí quando escolhe. Aí eu nunca esqueço que uma vez, acho que foi na terceira fase, o professor falou assim, o que vocês vão fazer depois que vocês se formarem? Aí todo mundo, eu vou fazer aquilo. Aí eu falei, uma coisa muito idiota, porque eu sempre fui muito espontânea, eu falei assim, eu vou criar alguma coisa. Aí todo mundo começou a rir, sabe? Foi mais tipo, assim, que idiota. Que vem a questão até da ONG, eu sempre quis assim, depois eu vou falar, né? Eu sempre gostei de criar, assim, não que trabalhar em nada pronto, de inventar alguma coisa que falte, né? Na psicanálise, que a gente trabalha na falta. Sim. Enfim, aí eu pensei, vou fazer mestrado, será? O que eu vou fazer? Aí a faculdade, eu fiz os estágios, comecei a fazer na área social. E na clínica também, eu sempre gostei da clínica e do social. Da clínica por causa da psicanálise, que eu me apaixonei no meio da faculdade, eu gostava muito de trabalhar aquilo, de estudar e de atender a pessoa com embasamento nessa área. E o social, porque, né, eu fiz estágio em 2 ONGs, na casa da criança, ali no Morro da Penitenciária, e aí eu comecei a gostar daquele movimento. E eu não era de criança, tá? Não era de criança. Sim. Mas eu comecei a gostar não era por ser criança em si, mas do que elas representavam, né, da falta que elas tinham, daquelas crianças, comecei a ter um olhar diferente. Tipo, nossa, as crianças, mas o que tem aí, né? Eu comecei, enfim, a trabalhar ali, fazer o estágio, observação e tal, eu comecei a gostar. E eu sempre gostei muito da questão de submundos, digamos, dependência química, pessoal, situação de rua, sempre gostei, isso sempre me instigou. E na minha adolescência teve muitas questões assim, né, dessa questão de dependência química, de familiares, eu mesmo passei. E aí eu já tinha alguma coisa nesse sentido, ou trabalhar com dependente químico, ou ter uma casa de reabilitação, aí comecei a pensar. Aí eu fiz uma vez
tinha que ir também como é que eu posso dizer, um projeto de pesquisa, que é de criação. Aham. E aí eu quis fazer a prostituição e o uso do crack, né, da coisa. Que na época tava muito em alta. Sim. Gente, aí eu fui sozinha, muito louca, assim, porque era um projeto de pesquisa. Meu fazia Deus. uma área. Aí eu fui pro centro da cidade, assim, tinha uns... Entrevistar. Sozinha? Aí eu, sozinha, assim. Na época nem a gente nem usava o celular, era mais coisa. Aí eu fui pra uns prostíbulos no centro, pra Conselheiro Marcos, assim, que era o terror. E aí eu comecei a conversar com os moços, o que levou, eu queria saber, sabe? E aí a maioria era usuária, que era esse o objetivo, né, de ser usuária. E aí fui entrevistando e tal, e umas coisas assim muito pesadas. Experiência legal, sabe? assim, quem olha de fora é maluca, mas muito enriquecedora, Sim, né? sim. Muito, acho que eu tenho até hoje esse projeto, assim, Legal. a fala delas muito forte. Eu tinha uma grávida de gêmeos, 14 anos ainda fazendo programa, sabe? Usando o álcool e... Sim. E aí eu comecei a cada vez a gostar mais daquilo, assim, e meio que gostar da situação de risco, assim, Sim, né? Eu sim. voltava e chegou um homem e perguntou pra mim, que achando que eu tava trabalhando. Ah, meu Deus. Bem assim, o homem chegou e disse, não, só tô aqui, sozinha. Trabalhando de outra forma. Sim, Trabalhando de outra forma. Mas enfim, foi assim que começou a levar para um pouco da parte da clínica, que eu atuo hoje, né? E do social, né? Da criação da ONG. Aí da clínica, trabalho com o embasamento na psicanálise, mas não a psicanálise propriamente dita, no divã, não, assim. Mas trabalho enfim, né? Com a psicanálise, com a parte sistêmica também. Daí tu faz atendimento individual, no caso. Atendimento individual, Aí eu já comecei, logo que eu saí da faculdade, foi uma clínica lá nos ingleses, eu morava no Chile, eu já comecei a atender. E aí em seguida surgiu a questão da ONG, porque eu fiz um estágio no CRAS também, né, no Serviço de Assistência Social. Sim. E era exatamente isso, né, era um serviço e muitas vezes assim a gente estava lá numa sala pronto para sair para atender e aí faltava carro da prefeitura, e faltava isso, faltava aquilo. Aí eu me sentia meio de mãos atadas, aí começou a ideia assim, eu preferia eu estar fazendo alguma coisa do que estar aqui esperando. Sim, alguém resolver. Sim. E aí, Independente, né, de forças externas mesmo, né? Exatamente, que é um trabalho, isso era no concurso público, né? É um trabalho maravilhoso, lógico, né, no setor ali da prefeitura, mas Sim. é um trabalho confortável, né? Tipo uma coisa mais administrativa do que de fato um atendimento, Se deu algo, Deus, se não deu, um mãos à obra ali, né? Não deu, né? Sim. E aí também eu comecei a perceber nessa época uma das qualidades, digamos, que foi essa questão da empatia e de entender o outro. Por exemplo, assim, a gente trabalhava com criança que era vítima de abuso sexual, negligência e tal. Aí tinha vezes que tinha que entrevistar o abusador e as mulheres não queriam, elas tinham muita raiva, porque era tipo abusador de criança, de bebê e tal. E aí eu dizia, não, vamos lá, eu quero, eu sempre quis, sabe? Eu não conseguia, né, tu, por exemplo, foi o criminoso, o abusador. Eu não te olhava como esse aqui foi o que abusou daquela criança. Sim. Eu te olhava como a Tainá, como uma pessoa que né, pra tentar entender. Sim. Então, quando eu comecei a ver as pessoas ao meu redor que elas tinham um repúdio disso e que eu conseguia olhar para isso de uma outra forma, eu disse, não, eu tenho que trabalhar com isso também, sabe? Sim. É uma coisa que tu consegue deixar o preconceito e as tuas questões de fora, né? De raiva, de indignação, que é a parte mais difícil, né? Tu tem que tirar, porque quando tu é um psicólogo psicanalista, imparcial, exatamente, tu tem que deixar o teu euzinho ali. Sim. Porque, claro, agora a gente tá falando de uma questão que realmente choca a sociedade, né? Tipo, um abusador de crianças, não tem... É uma coisa muito séria, né? Agora, quando a gente tá falando de pacientes comuns, né, do dia a dia, são características normais também. Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai ter preconceito ao atender um homossexual, por exemplo, né? Ou, enfim, né? N questões que são normais, são características da personalidade daquela pessoa, mas para algum tipo de profissional pode ser um tabu, pode ser uma coisa que ele não concorda, né? Pode ser, então, independentemente do nível do que esteja acontecendo, a pessoa não pode botar ela acima do paciente, né? Exatamente. Que nem, assim, eu falo isso porque... Muito também porque, sim, a gente compreende isso, né? Mas eu digo assim, nos meus atendimentos, por exemplo, eu não lido, né, com esse tipo de comportamento na maioria dos casos, né? É muito raro alguém me contar algo
muito profundo, assim, né? Mas, assim, pra mim... Aparece, imagina. Não, aparece. Tem uns que falam, tu é mais minha psicóloga do que nutricionista. Eu falo, não sou não, por favor. Eu não faça sei isso. fazer isso, E aí, mais conta... Porque, assim, que nem tu falar, pra gente é muito fácil falar, faz a dieta, segue isso, faz aquilo. Mas e por que a pessoa não consegue, né? Então, daí, assim, se a pessoa não conseguiu, eu vou dizer, nossa, tu é um fraco, tipo, porque tu não consegue. Indisciplinado. Eu não posso, né, Desse jeito botar não vai botar isso acima do meu paciente. Eu tenho que estar ali aberta o suficiente para entender o que faz ele estar aqui, né? O que faz ele estar nessa trouxe aqui, né? posição, É a primeira pergunta que eu faço. O que te trouxe até aqui? Ótimo, é uma pergunta, É a pergunta terapêutica. que eu começo, porque, né, é muito simples a pessoa olhar, porque eu quero emagrecer, mas nunca é só isso, né? Nunca é só isso que tá acontecendo, porque, como tu falou, emagrecer é fácil, né? Eu não vou comer, não vou fazer correr, O vou processo que fez ela engordar envolveu um monte de coisa que some. principalmente o processo que fez engordar, né? Sim, exatamente. Então, é diferente, assim, né? Tu não pode simplesmente botar coisas, tipo... tem 3 pilares aqui. Se esses pilares não funcionarem, então tu fala o quê? Tchau? Exatamente. Não E vou mais antes te atender. os profissionais eram muito assim, né? Um Sim. tempo atrás mais ortodoxo. Sim. Hoje em dia que tá mudando um pouco, Por né? isso que a gente tem essa questão de preconceito nas pessoas virem aqui. As pessoas acham que elas só vão na nutricionista porque elas têm que emagrecer ou porque elas vão ter que fechar a boca e não poder comer nada. Que nem no psicólogo, a pessoa tá com problema, Que é louco, louca. que nem antigamente, Nossa, né? que todo ódio mundo louco. disso. Igual na minha área, eu trabalho hoje com o mercado financeiro e atendo individualmente também com planejamento financeiro, investimento, essas coisas. E daí as pessoas acham que por ser números e trabalhar com dinheiro que ela vai ser totalmente racional. E eu vejo todos os dias que mexer com dinheiro também é muito irracional. Mexe muito com o desejo. O desejo, Muito, né? né? O dinheiro é uma dos enigmas. E daí eu estudo muito psicologia financeira para abordar legal. essas questões nas consultorias, assim, com as pessoas. E daí, às vezes, a pessoa sai chocada. Ela assim, nossa, a gente nem falou muito de números, só que mudou tanta coisa na minha cabeça dela. Sim. Porque tem Mas que olha fazer. que, né? E na raiz do problema, né? É uma Pra ver que a cultura, psicologia né? ela vai entrar em todas as áreas, né? Não, Porque meu o que Deus, que é a leva a base. gastar, o que que leva a não organizar o dinheiro, o que que leva, né, a engordar, não conseguir fazer, muito legal, muito É a interessante. base de tudo, assim, né? Até agora, quando a gente começou a conversar isso, não era uma coisa que eu tinha planejado de perguntar, mas como surgiu aqui, né, vou te perguntar. Hoje em dia eu vejo muito na internet, principalmente, hoje em dia tudo que tá relacionado a uma certa religião, que é a religião evangélica, né, tá nichado, excluindo a outra parcela da sociedade, digamos assim, né? Então, assim... Excluindo o quê? Desculpa. A outra parcela da sociedade, que não é evangélica, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, academia evangélica. Tipo, lugares, assim, nichados pra quem é dessa que tava religião. tanto. Uhum. E eu vi, inclusive... Academia. Eu acho que por conta das roupas, né? Do modo de agir, assim, talvez. E aí, eu acho que isso, né? Foi nichando. Apesar de eu... Assim, acho meio polêmico, eu não concordo, né? Com esse tipo de nichamento, né? Digamos assim, tão Nem forte. sabia que tava tanto assim, gente. E aí eu já vi muitas psicólogas, inclusive, que se denominam psicólogas cristãs. Do tipo, não... Posso estar errada, tá? Assim, não é uma coisa que eu também me aprofundei horrores. Inclusive, surgiu agora aqui, por isso que eu não tô com informações, Mas, assim, ó, não de não atender outras pessoas, imagino, sabe? Mas, assim, ó, de colocar junto a religião, né, da psicologia, o que eu acho problemático, porque eu acho que essas duas áreas não andam juntas. E, principalmente, porque, assim, se a gente tá falando de um grupo onde tem um monte de regra, né, consequentemente a pessoa já fica podada, Que né? psicologia é essa, né? Exatamente. Repressora, então, já. Eu não sei se tu já viu sobre isso. Não vi que tava se- tanto assim, né? Eu acho que traz muito viés colocar a religião nesse lugar, né? Nem pode, né, Eu gente? já No vi. conselho de ética tá ali. Não pode, né? Algo que não sei nem Sim. como é que não são caçados. Pois Ou é. usam ali de uma outra forma, né? Conseguem, enfim, argumentar que não induz o paciente. Mas, enfim, ciência e religião, né? Não Sim. tem como andar juntos assim Sim. num atendimento, entende? Eu acho que nenhuma área, mas eu acho que a psicologia é pior ainda, né? Pior Porque ainda, com envolve certeza. Muito É muito mental. delicado as duas áreas, né? Então, eu tenho visto isso ultimamente, assim, e é uma coisa assim, eu mesma, como nutricionista,
eu já não gosto de colocar nas minhas redes sociais nada de cunho religioso ou político, apesar de eu poder, né, não coloco. Até principalmente política, né? Porque se a gente for para pensar, nutrição e política não anda lado. Mas eu não gosto de colocar minhas posições, porque eu acho que não cabe dentro dos meus atendimentos. Isso nunca é uma pauta, nem nunca será. Então, para mim, não faz sentido os meus pacientes terem que saber ou não terem que saber de determinadas coisas, né? Acho que isso tem muito a ver com o que tu se sente à vontade também. Quais as brigas que tu tá disposta a enfrentar. Eu não tô disposta a enfrentar. É muito polêmico, né? Tanto a religião quanto a política são assuntos muito polêmicos e que vão fazer as pessoas às vezes sentirem um certo ódio, né? Ou repulsa, né? Pra alguém que tá ali. E aí vai acabar até apagando ali o profissional. Não, ela é de esquerda, ela é de direita, ela é da Centrão. Sim, entende? É algo que realmente, assim... É difícil, né? E eu não sei, sinceramente, eu não sei. A própria constelação familiar já foi uma problemática, né? Para começar a usar as terapias alternativas, que eu adoro, sabe? Várias terapias. Tem a psicologia ali haitiana, que entra para essa parte um pouco mais energética, né? Que é algo que eu costumo trabalhar, e mesmo assim, porque tem o Reich, que trabalha com essa, que é do Freud, né? Sim. Que trabalha com essa área, e mesmo assim eu tomo maior cuidado para não ficar essa coisa que tá atual, assim, né? Já muito psicologia positiva, né? Tipo, pensa, que atrai, que faz, entendeu? Ótimo, mas assim, não tem como misturar muito, entende? Assim, não é um problema a pessoa gostar disso ou querer isso, né? Mas aí tu vê que ainda é outra coisa, Reich, a questão da energia, da psicossomática, que tu tá falando dos órgãos, tá longe da questão religiosa, evangélica e tal, né? Sim. Mas é uma e mesmo assim já é delicado. Sim. É uma coisa que ainda fala, tem pessoas que estão mais abertas para isso também, apesar de não ser um tratamento, são pessoas que nem a gente tá falando, pensamento positivo. Isso não vai prejudicar ela de nenhuma forma, né? Não, com certeza. Então assim, ela não vai deixar de fazer a terapia por causa disso. Mas ela também não vai ficar só pensando positivo. E não fazendo nada. Vou passar o dia inteiro cocriando. Pensando positivo. Cocriando e cocriando. E os problemas lá. Vou pensar muito positivo hoje. Ele pode ser adicional ali. Exatamente. É um complemento, né? Agora, eu acho que essas pessoas que usam, né, que nem ali a psicóloga cristã, a psicóloga, entendeu? Elas estão... É até uma manipulação ali com a psicologia para trazer para a religião. Assim, exatamente. né, de alguma forma, ao meu ver, né? Porque é muito difícil tu botar a religião como uma base do teu tratamento, sendo que isso não é comprovado e nunca vai ser, né? De nenhuma forma. Então não tem como tu usar isso como tratamento, e né? Eu nem sabia que tava tanto, assim. Tem bastante. Eu tenho visto uma crescente bem grande, assim, então por isso até que eu resolvi perguntar, porque... né, isso vai crescer mais e, né, a gente tem que estar preparado para entender como que esse mercado vai funcionar, porque essas pessoas vão chegar até a gente, principalmente para ti, né? Quando a gente fala de psicologia ali, as pessoas elas podem chegar tanto no pós, né, do tipo sair desse profissional para ir para ti, e daí a diferença vai ser bem gritante, né? Chegar cheia de preconceitos. Ou então a pessoa que vai te solicitar isso, talvez, né? Tipo, tu não pode falar da minha religião, tu não pode não falar isso, não falar aquilo, então é bem complicado, assim, com né? certeza. A gente tem que lidar, e assim, é a ética do profissional também, por exemplo, chega uma pessoa, né, que veio enfim, da questão religiosa muito forte, ou até de um profissional, né? Não tirar aquilo de forma abrupta da vida dela, mas tentar entender qual o papel que a religião tem na vida dela. Até porque às o vezes Freud... nem ela sabe, né? Exatamente, o Freud fala num texto Mal-Estar da Civilização, isso, nossa, ele era muito adiantado pro tempo dele, né? Lá em 1870, que a religião, as drogas e a arte, que ainda bem que existem essas três, que são as maiores fugas do ser humano para ele não entrar em angústia, né? E claro que, enfim, as drogas... né, péssima, a religião também, ela aliena também até certo ponto, né? E a arte, que seria uma forma sublimatória. E na arte entra o nosso trabalho, né? Não só a arte, mas tudo que a gente faz, que a gente cria, né? Que eu tava falando, que são formas de sublimar a falta, a angústia, né? Então, assim, a religião, ela tem um papel também, né? Ela é importante. Até tem essa questão da religião e das drogas, tu vê que pessoas que eram dependentes, que, ou tá fanático na religião ou volta para as drogas, né? E conseguir trabalhar isso
para que não fique algo assim tão radical. É porque mas é tipo que uma tenha- transferência de vício, né? Exatamente. A gente vê isso, Dependência, né? muito com algumas Depende pessoas. sempre de alguma coisa, Tem que assim. estar sempre focado, né? Hiper focado em alguma Uhum. questão pra não, né, sair daquilo ali. Eu acho que as três coisas, né, tanto a arte, as drogas, a religião, elas servem como pontos de escape, assim, fuga mesmo. Tem alguma coisa que tá pedindo a tua fuga. E daí tu tá trabalhando Sim. demais, tá se afundando nas drogas, tá Uhum. enfiado Vendo ali, filmes porque tu quer demais, fugir de né? alguma coisa. Exatamente. Então, claro, naquele momento de desespero, pode ser que aquela fuga te ajude no momento. Sim. Mas tu tem que voltar atrás depois que tiver aliviado e tiver no momento, né? Acho que pra rever o porquê daquilo, do que tu tá fugindo. Tu quer enfrentar ou tu quer continuar fugindo, né? Até quando tu vai fugir Sim. daquilo? Porque não vai se resolver sozinho também. Com certeza. Sim. Acho que é bem importante identificar esses pontos. Os porquês, né, ali. Tá, mas só voltando ali na questão do projeto, eu queria que tu falasse um pouquinho. A gente vai. A gente vai e A volta aqui, né? A psicanálise a gente fala inclusive isso, que ela é uma costura, ela vai e volta, né? Até quando o paciente chega, eu digo assim, não precisa começar lá atrás, minha infância, não, é uma costura. Tu fala agora, fala atrás, vai agora, vai atrás. Eu sempre gostei Sim, é tipo aqueles filmes que mostram o passado e o presente o tempo todo, né? Isso, é muito isso. A gente fala também daquela questão de... Ai, agora eu esqueci o nome. Como se fosse uma escultura e a pessoa vai esculpindo, ela vai tirando em vez de colocar. Sim. Na psicanálise. Agora fugiu o nome. Mas Sim. em vez da gente pintar um quadro, o paciente chega e a gente vai como se fosse lapidando. E aí vai tirando essas Sim, camadas. as Ali, como camadas tu falou, estão a ali. camada do fanatismo pela religião, a droga. O que tem ali, o que sobra? Sim. Né? Se tirar todos os teus vícios e desejos. Sim, quem sou eu sem essas capas ali, né? Mas vamos lá, o TDAH é grande. Do projeto ali, né? Que tu já contou como que tu chegou até o teu desejo de ter, mas daí como que foi pra te decidir ter? Como que surgiu? Como que tu pensou, tá, eu vou largar tudo e ter uma ONG, assim? Vou largar tudo e vou me aventurar. Exonerar desse concurso. Confortável demais. Vou sair. Então, não era concurso, ele era temporário, né, o trabalho. Um ACT, assim, né? Isso, na época era. Até dava, já ia abrir um concurso, inclusive, tava todo mundo falando, estuda pra te continuar lá, tão confortável, trabalha 6 horinhas, ganha bem e tal. Sim. Né? E aí, aquela questão mais da zona de conforto mesmo, né? Embora seja um trabalho bacana. E aí, o que aconteceu? Aí eu tinha esse desejo, eu e uma colega conversamos, né? Começamos a conversar sobre isso. E aí tinha um trabalho também lá na Escola América Dutra aqui, né? Que é a maior escola estadual do continente. E aí, enfim, o trabalho nem tinha muito a ver com a psicologia, a gente fez ali o trabalho temporário. E aí eu falei, aqui o lugar, assim, eu sempre fui muito assim, intuitiva, assim, questão espiritual, sabe? Aí alguma coisa me ligou com aquele lugar, que é a Chico Mendes, né? E aí, ao mesmo tempo, eu senti a energia do lugar, meu Deus, lugar pesado, sabe? E na época, 2014, tinha muita guerra de facção. Então, realmente estava muito pesado. E aí, quando foi finalizando, assim, né, o trabalho, eu falei com a diretora, né, que as crianças já tinham feito um vínculo. Eu falei assim, a gente pode ficar atendendo eles na parte da psicologia, a gente vai fazer um projeto e atender em grupo, individual. Sim, seria ótimo, não, tal. Sim. E aí foi criado um projeto, que era de atendimento psicológico. E aí começou aí, só que a ideia era ter depois um espaço. Um lugar. Porque aí que entra a psicologia social, que é a escuta. A psicologia social é a escuta, enfim, da comunidade, o que o pessoal quer, né? Não tu chegar e colocar, eu quero botar um consultório aqui e vou colocar, não. O que o bairro Cobrasol quer, né? E aí as crianças falaram, a gente queria muito que tivesse um projeto aqui no meio da comunidade, porque para acessar os outros projetos, tem projetos ótimos no entorno ali, né, no Monte Cristo, a gente não está conseguindo por causa da guerra, então a gente fica em casa trancado depois da escola. Perigoso também, né? Muito perigoso, né, de ir e vir. E aí, enfim, aí eu digo assim, criar um projeto. Aí essa minha colega, ela já não era tão assim, né, diz assim, né, tá viajando, social. Não é tão fácil assim. Sim. E naquela época, até hoje, mas eu tinha, assim, uma gente mais nova, eu tinha uma sede de fazer as coisas, e eu ia fazer, e ia dar certo, uma hora vai dar certo. Sim. Aí eu achei um local ali, que é o Conjunto Habitacional Chico Mendes, que é conhecido como Carandiru, que é um prédio que foi construído para projetos na época da Ângela Min ali, que eles botaram as casinhas, que a Chico Mendes era todo barraco. Sim.
mudou a gestão, o prédio foi abandonado e ele foi invadido por famílias. Então tem um prédio grande, assim, sabe? Por isso que é chamado de Carandiru, porque ele é um quadradão, tem uma ele área. não tem prédios, né? Pra quem não conhece a região, são só casas, né? São então só daí casas, o prédio, é tipo, no meio ali, um edifício. ele chama atenção, né? E aí, enfim, aí eu olhei, esse espaço de baixo estava abandonado, assim, estava em ruínas, eu olhei e digo assim, aqui tem um espaço vago, né? Eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam lá, tipo, para os caras que estavam, enfim, os caras do movimento. Aí, esse lugar aqui, esse lugar tá aí, não sei. E tu foi te entranhando, não Fui, ninguém. nada, assim, nada, não sei o que mundo é. Sim. Aí eu tipo, fui perguntando, fui questionando. E aí falei com o secretário do Continente, falei, vou falar com alguém da prefeitura, né? Que ele estava arrumando ali na época, que era época política, arrumando fora, né? Não dentro do prédio, arrumando parquinho e tal. Sim. Ruas, né? E aí falei pra ele, eu quero montar um projeto ali, eu já tinha um projeto escrito, né? Nada foi do nada, né? Já tinha um projeto, quero montar um projeto aqui e tal. Aí ele falou, que legal, monta. Eu digo, tá, e né, me ajuda na reestruturação, algum material, pra fazer a obra. A gente não tem. E aí, enfim, aí eu digo, né, a gente vai ter que se virar. E aí tinha um senhor, que é o Rodolfo, que, nossa, ele faleceu, né, mas foi um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito, que ele já ajudava com cesta básica, essas coisas, ele já era de fazer, ele era contador. E ele já era de fazer essas benevolências, assim. E aí ele, minha filha, vamos lá, eu vou conseguir um pedreiro e tal. E aí ele tinha parceria com as construtoras, foi conseguindo alguns materiais, mas tudo muito aos poucos, assim. Sim. E aí todo final de semana eu ia pra lá e continuava na escola, mas ia pra lá acompanhar a obra e fazer vínculo com a comunidade, que é essa questão da... Conquistar ali também, né? Isso, trabalhando de segunda a segunda, morava em Jurerê, pegava 3 ônibus pra ir, 3 pra voltar, 6 ônibus por dia, sem ter nem o que comer direito, sem dinheiro pra comer. Aquela loucura, assim, sabe? Foi uma aventura. E aí a ideia era criar um contraturno escolar, né? Que as crianças fossem pra aula de manhã, à tarde pro projeto, com oficinas na parte do esporte, que eu sempre gostei muito, cultural, e com embasamento na psicologia social, que é o diferencial, né? Sim. A gente tem um embasamento na psicologia, na social, né, que a ferramenta é o vínculo afetivo, que é o olhar para a criança de uma forma do contexto de onde ela vem, né, aquela criança que vem de um contexto violento e tal, porque ali no meio a gente tá bem, tipo, no olho do furacão, bem no meio da comunidade. Sim. E aí, enfim, essa colega logo saiu, ela não aguentou, assim, já saiu. E aí eu segui ali, troquei o nome do projeto, tal, criei um projeto novo, na verdade, que era tudo registrado. E, nossa, gente, foi assim, uma aventura, dar um livro, caos. foi um caos. Tem que escrever esse livro um dia. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo, muita coisa assim mesmo. E aí, enfim, aí fui criando o projeto, os primeiros professores eram da própria comunidade, um professor de skate, um de dança. Aí eu mesmo fazia o lanche deles, limpava o projeto, atendia, fazia tudo, né? Aí hoje a gente já tem toda uma equipe, mas foi formalizando, porque aí a ideia nunca foi assim, assistencialismo, embora o contexto peça também, a parte do assistencialismo, mas a ideia sempre foi desenvolvimento, né? Tipo, encaminhar eles para o mercado de trabalho, criar oficinas e onde eles, né, trabalhar. É como se fosse um contraturno escolar, assim. Isso, oferecendo atividades que a criança, eu quero fazer jiu-jitsu, eu quero fazer futebol, eu quero fazer muay thai, eu quero fazer informática. Né? Porque isso tudo demanda, além de deslocamento, grana. Investimento, Não é barato, né? A gente sabe que não é barato pagar mensal um jiu-jitsu, às vezes uma família. Com certeza, às vezes até e às vezes até classe média já é difícil tu bancar. Hoje a gente tem parceria mesmo com a Exponencial, que é um grande parceiro que é de curso de tecnologia, sabe? Robótica, programação. As crianças vão inclusive hoje, não posso esquecer. Eles fazem o curso, sabe? Lá depois eles recebem certificado, a gente encaminha para o mercado de trabalho, que é um dos principais objetivos, que a gente está numa área permeada pela questão do tráfico e tal. Então é uma área muito difícil, né? E aí todo um julgamento de quem é de fora também, né? Exatamente. Então, a pessoa às vezes já não contrata porque é de determinada região, né? Porque, não, veio daqui. Determinada escola, às vezes não bota o endereço no currículo, mas a escola a pessoa já tem uma noção porque é dali, né? Então, isso faz toda a diferença, né? A pessoa ter um currículo formado a longo prazo, né? E a gente trabalhou muito curso profissionalizante. A gente tem parceria com a UFSC, que a gente tem 8 estagiários hoje da universidade, da parte da psicologia, que fazem lá o campo de estágio obrigatório deles. Sim. Então, a partir daí, a gente começou a criar curso de preparo e encaminhamento para o mercado de trabalho e começamos a conseguir parcerias com cursos de fora para eles, né? Sim.
E aí a ideia sempre foi, como eu estava falando para vocês, desenvolvimento. Então foi estruturado uma ONG. E uma ONG ela é como uma empresa hoje, né? O terceiro setor. Então é Sim. algo que exige toda a documentação, né? Patrocínio, parceria, enfim, prestação de contas. Então é uma empresa, dá muito trabalho, assim. Sim. É algo que dá muito É trabalho. uma E demanda é muita gigante. responsabilidade, porque por mais que seja assim, gratuito, é uma responsabilidade que tu tá tendo com Sim, aquelas são pessoas, crianças, Não, né? muito. Até é uma questão legal, né? Pra tu explicar também quem que pode participar, né? Quem que qual tá... parcela da sociedade, né, que pode Quem que usufruir entra do no serviço. projeto. Sim, não, o serviço ele é oferecido para a comunidade de Comendes, então é só para quem tá lá, até porque senão também a gente não vai ter braço, né? Se a gente puder, a gente, se Deus quiser, a gente triplica para outras comunidades, mas a Mas fica princípio, o convite, né, quem quiser. quem quem quiser quiser levar conhecer. o Instituto Gerações da Chico para outras comunidades, a gente tá aí, Sim. até para fora de Sim. Florianópolis, mas... E quem que pode ficar lá durante a tarde, assim, são só crianças, adolescentes ou os adultos também podem participar? É, criança e adolescente, nosso público-alvo. Aí a parte das famílias, a gente tem as rodas de conversa com as famílias, aí tem dia específico e tal. E o encaminhamento, né? A gente tem encaminhamento socioassistencial, a gente encaminha para os órgãos ali, CRAS, CREAS, assistência social, jurídico, a gente tem assessoria. Então, várias demandas da comunidade, eles chegam até a gente, é uma referência. Eu tô com esse problema, o que eu faço? Como se a gente soubesse tudo. Mas a gente sempre encaminha e dá um jeito de ajudar. Então, a gente apoia muito as famílias, né? Não lá dentro, porque a gente não tem espaço nem braço, né? Porque senão a gente conseguiria fazer. Já teve cursos de corte e costura, curso temporário com as mães. Né? Bijuteria, exatamente. Então a gente sempre trabalha com as famílias, né? Doação também de cesta básica, vale gás. Encaminhamento para o trabalho também, né? Quando tem vaga de trabalho. Mas, assim, atividade à tarde ali é para as crianças. Diária ali, né? Na semana é para as crianças, Eu né? trabalhei uma época, assim, como estagiária, na Serrinha tem uma escola lá em cima contraturno também. Ah, que E daí legal! eu fiz na USP, né? Daí à tarde, eu ia 3 tardes pra lá. Aí eu fazia tratamento pra piolho, fazia teste legal. Na parte da enfermagem? Isso, da enfermagem, quando eu tava fazendo a faculdade, né? Daí eu fazia pesquisa de extensão, daí fazia pesquisa, ia pro hospital ali, o HU, ia pra parte da pediatria, pra fazer reunião com os pais, sobre queda, sobre queimadura, sobre um monte de coisa. E ia pra escola também pra fazer esse tratamento contraturno, né? Sim. Só que puxando pra questões da Da enfermagem. saúde, né? Sim, mas é uma experiência riquíssima, muito né? legal, porque eu Sim. pude ver como isso é importante para as crianças que estão ali, né? E daí eu consigo imaginar como é o teu projeto. Receber a atenção, né? Porque, assim, eu estive A Marina lá trabalhou lá também. por um período curto, né? Vou tirar o casaco, eu tô com calor. Pode? Claro. Eu queria poder estar mais lá, assim, é até uma coisa que eu boto como meta sempre. Ah, assim, eles voltar. adoravam a Marina. Eles chamavam de novinha. Os adolescentes, ai, a novinha. Mais novos que tu. Na época eu ainda tinha que. Eu tava recém no primeiro ano da faculdade de nutrição, então eu tinha 19 anos, então eu realmente era mais novinha, né? E eles deviam ter uns 14, 15, que hoje já tem 20, eles também. Esses aí. Não é uma diferença assim também tão gritante, mas pra eles eu era novinha, eu era mais velha, mas eu era novinha. Não, né? é que novinha na comunidade, Sim, coisa sim. tipo sinônimo de beleza, gatinha, bonitinha. Mas assim, é muito legal tu estar lá dentro assim e ver a realidade paralela, assim, né? Porque a gente sabe o que acontece, tem uma ideia, a dificuldade, enfim, as questões sociais que acontecem, só que a gente não sabe o que é até estar ali inserido no meio, né? Exatamente. Pra quem é de Floripa, porque é muito fácil tu passar na BR, ver a Chico Mendes e pensar, nossa, pessoas mais pobres, sei lá, que é o que as pessoas pensam, né? Agora, tu estar ali dentro e entender o que é, assim, é chocante e ao mesmo tempo é muito importante, né? Tu estar ali e poder ver essa realidade e entender o que eu posso fazer, né? Contribuir. Pra melhorar, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas. E claro que o financeiro, né, as questões ali de doações que nem tu falou, são muito importantes, porque a gente precisa disso. Agora, em muitos casos, tu vê que conversar com essas pessoas já é o suficiente em muitos casos, o né? ser visto, aquilo que eu falei lá, até da minha terapia, né? Exatamente. Que é o olhar do outro, a atenção. O carinho, né? Tu vê que tu é bem quisto de alguma forma por alguém que é de fora, né? Porque é o que a gente falou, o preconceito é tanto que
que as pessoas acham que, meu Deus, tu vai entrar ali, tu vai morrer, né? Vai Vai atingido. amarrada. Vai uma bala perdida e nunca mais sair lá de dentro. E na verdade é mais um bairro, né? É um bairro periférico, mas é assim que é a vida, né, gente? Exatamente. Na verdade, eu vejo como sobrevivência deles ali também, Sim, né? Porque exatamente. o movimento ali é como aprendeu, não tem outra perspectiva. Então, Sim. a realidade daquela pessoa, quem é de fora Se assusta, porque né? na realidade da pessoa Sim, ela não vai entender mesmo, com né? certeza. A experiência que eu tive na Serrinha, não sei como é que é ali, mas é que eles até ajudam, assim, eles gostam, né? Que, tipo, Com certeza. tenha esse aparato ali dentro. Sim. Então, é querer estar e entender também, eu acho, né? Sim. Nossa, muito, muito importante isso que vocês trouxeram, né? Desde a questão que me remeteu primeiro foi da época da escola, quando eu iniciei na escola. Enfim, eu também tinha recém-chego nesse contexto. Sim. E aí da escola era só aquele momento ali, eu não tava, tipo, conhecendo as famílias dentro. Aí as crianças faziam horrores, sabe? Os professores. Aí eu dizia, gente, que horror essas crianças, meu Deus, que horror, que absurdo. Aí quando eu comecei a atuar dentro da comunidade e, tipo, conviver com eles, conhecer as famílias, conhecer a vida que eles levavam, conhecer o contexto de violência policial, de violência... Eu olhei e digo assim, nossa, eles são ótimos, eles são maravilhosos, como é que eles conseguem, né? Essa coisa, eu tive outra visão de que eles são maravilhosos. É uma sobrevivência Porque se tu vê mesmo. um recorte, entendeu? A gente julga, a gente diz, agora se tu conhece todo o contexto, a mesma coisa a questão do crime mesmo, né? Enfim, tem pessoas que foram por o crime, por opção, ou porque foi mais fácil. Mas tem a maioria e muita gente por falta de oportunidade. E eu já vi muitos meninos, mas muitos mesmo, sabe? Assim, implorar por um emprego e tentar. Ainda bem a gente conseguiu encaminhar muitos, né? E muitos dos nossos jovens, a maioria, tá todo mundo trabalhando. Mas muitos que queriam e não ter, gente, não ter, eles terem que, tipo, a mãe tá na droga, o pai tá preso, eles terem que sustentar os irmãos menores ali. E ir, às vezes, pro crime, teve uns que já até morreram. E o pessoal disse assim, mas por que tava nessa vida? O que tava fazendo lá, então? Por que não estava trabalhando? Como se fosse assim, fácil. Entende? Muitas vezes eles têm que ir, são adolescentes de 16, 17, 18 anos, eles têm que se sustentarem, se vestirem e ainda alimentar os irmãos menores, né? Imagina um adolescente de 16 anos, o pai e a mãe ausente, ele tem que dar conta dele e dos irmãos. Às vezes não tem dinheiro nem para comer, daí tu vai querer arranjar um trabalho mal vestido, às vezes mal cheiroso. Quem é que vai empregar? Também, sabe? Sei lá, você vai numa loja de roupa, às vezes ele vai conseguir no estoque, num negócio assim, que vai ganhar menos, que é um subemprego, que é cansativo. Não, mas a maioria ainda, quando consegue, nossa, o subemprego estão super felizes. Eu não vi até hoje um que, eu trabalhava lá de não sei o que, cansei e fui pro crime. Eu não conheci. Eles querem uma oportunidade, a maioria, né? Às vezes a questão do próprio crime é porque, né, como, enfim, o Estado, né, não tá ali agindo, né, não sei, tipo, agente, terceiro setor, ONG, como tu falou, o pessoal do crime ali, eles são acolhedores de uma certa forma para quem tá dentro da comunidade, muito. Então tu tá lá, jovem, sem nada, aí com eles tu tá tendo visibilidade, tu ganha comida, tu alimenta os teus irmãos, tu consegue um trabalho, tu ganha segurança, tu é visto. Sabe, é difícil não ficar, né, muitas vezes, eles te abraçam, né? E voltando àquele negócio do desejo, a gente quer se sentir pertencente ao Sim, exatamente. é um grupo, né? do mundo, né? Exatamente. E essa questão das facções dentro da comunidade, é isso, é uma família que cria, né? Tipo, é a facção. Eu lembro que teve uma época que as crianças, hoje em dia não mais, mas muito tempo, tinha uma época que era o nome da... Já ia falar o nome da facção. Era o nome da facção, Por quê? Porque aquilo ali, por isso que é importante o olhar da psicologia, né? Se é um outro projeto, não, que significado tem aquilo ali? É como se fosse uma família para eles. É o crime que deu gás quando a família deles não tinha como cozinhar, que deu comida, que deu não sei o quê. Entende? Então, assim, por isso que é tão importante o trabalho dos contraturnos, né? Do pessoal, às vezes, que nem a Marina, o pessoal que vai de fora faz um serviço voluntário, às vezes a pessoa acha que não tá, não, gente. É um olhar, uma oportunidade, uma palavra que tu fala. Porque senão a referência que eles vão ter é só o que tá lá dentro, entende? Então, assim, pô, ela anda arrumada, ela anda bem vestida, ela trabalha, ela dá pra ser assim também, entende? Não é só
do lado Sim. do crime que a pessoa se dá bem, né? Exatamente. Porque às vezes também vê, pô, olha lá o outro lá se matando de trabalhar, ainda, né, apanha da polícia igual, os criminosos, então vou virar do crime, faça teu trabalho igual. Se é pra sofrer, né? Porque Então... tu tem essa questão da comunidade também, né? De que tu é Sim. vista igual, né? Tu tá lá dentro. Sim, tu faz parte de alguma coisa, né? De algum grupo, de alguma E que legal uma que referência. eu acho que isso amarra bem com o que tu sentia na adolescência, esse vazio da adolescência, não sei o que, essa parte difícil. E daí agora tu trabalha exatamente com isso. Exatamente, Só que com o que certeza. te fez levar a escolher a psicologia e também te amarrou, tipo, não te amarrou, mas que te trouxe para o projeto também, né? Acho que é uma escolha mútua, tanto tu pelo projeto e o projeto por ti. Exatamente, eu digo, nada é à toa, é tudo um propósito, né? Tem até uma frase que diz assim, a nossa história ela é a força para o nosso negócio. Então eu só tô onde eu tô hoje, né? Na comunidade de Cumém, não é à toa que eu saí Jurerê para a comunidade de Cumém, né? Mesmo de classe média, assim. Sim. Mas tudo teve a ver com a minha história, né? Tudo que eu passei, o que eu senti, eu queria ser acolhida, eu queria ser vista, eu queria ter... Sabe, teve vários momentos que eu tive um vazio e eu queria ter tudo aquilo que a gente oferece para eles hoje, né? Que eu, tipo, às vezes faço esse papel, eu, a psicóloga, enfim, a minha mãe que tá lá hoje, né? Que fazem esse trabalho. Então, é tudo parte de alguma coisa, né? Não é nada à toa. Então, veio daí, principalmente, né? Muito legal ver essa construção. Porque às vezes a pessoa fala, por isso que é tão importante a pessoa contar um pouco da história. Isso que eu não contei nem 5% do que já aconteceu, que teve coisas que ligaram, mas são muito polêmicas, mas que ligaram muito, né, a comunidade de Comentes. Mas por isso que é importante, porque senão as pessoas pensam assim, essa guria, o que ela quer fazendo lá? Muitas pessoas já me perguntaram, Vai fazer não sei o quê, tá, mas por quê? Depois que, eu já contei do projeto, que, né, e a Carol, que conhece, às vezes, do Instagram, assim, e perguntar, mas por que ela faz isso? Exatamente. Né? Por que ela abdica, né, da vida dela pra isso? Porque é como se for... Porque é bem esse preconceito, esse estigma que tem ao redor, porque é pra isso. Pra isso que... porque parece que é pra isso, é o quê? Pra ficar no mesmo a comunidade, cuidando de pessoas. Mas não é isso, né? O buraco é muito mais embaixo, mas as pessoas falam com um espanto, assim, né? Tem um certo espanto, né? Parece que a vida dela acabou, coitada, ela é uma pobre, podia coitada, tá muito melhor, lá, tal. Né? Presa dentro do complexo ali, esperando a vida vezes... passar, né? E não é bem assim. E a questão ali, como tu tá falando, nem é como a questão assim que é mais difícil mesmo. A questão que é difícil para mim do trabalho do empreendedorismo social, de criar uma ONG, é a questão de sustentabilidade. É muito difícil, gente. A gente mata um leão por dia, sabe? É muito trabalho que se passa. Sim. Eu já passei diversos tipos de problemas em relação à ONG. Com política, com o pessoal de fora, sabe? Com muito, tipo, com até polícia mesmo. Já passei muita coisa, assim, de risco de vida, perigoso. Denúncia, né? Então, assim, é se colocar em risco, né? Mas a comunidade em si, a parte que as pessoas acham que é o trabalhoso, que é o dia a dia, as crianças, a comunidade, isso é o mais tranquilo de tudo. Agora, o bastidor, o que tá atrás, ele é muito pesado, sabe? Ele é muito complicado. E é isso que tu falou. Então, assim, tudo tá atrelado, né? Consegui colocar a minha formação, que é a psicologia, atrelada ao instituto, e a minha história de vida, né? Tudo que eu tive, as minhas partes ali mais angustiantes, a parte da adolescência, das drogas, do vazio, e atrelar tudo isso, né? Que é o que a gente chama na psicanálise de sublimação, é a gente pegar toda a parte ali, digamos, dos traumas que a gente passou e transformar isso em algo bom, entendeu? Não, eu vou trocar de lugar, agora eu vou sair dessa parte em que eu tava nessa... digamos... Nessa falta, né? Nessa falta e nesse lado, assim, mais, né, dependente. E vou eu acolher, né? Eu fazer esse... Vou seguir com a mesma história, mas trocando o lado, né? Invertendo os papéis. E tu foi pra parte de criação, que era o que tu gostava, tu co-criou a tua falta. Co-criei a falta, A Thay conseguiu resumir ali tudo. Adorei, ótima a tua percepção. Eu gosto de analisar essas coisas de história, como que as coisas vão se encaixando. Porque na hora que as coisas estão acontecendo, quando tá difícil, é difícil tu ver um futuro naquilo. Por que eu tô passando por isso, né? Sim, e nem que tudo tenha que ter um porquê, longe disso. Mas, às vezes, faz sentido. Tu entende depois, exatamente. Né? E é algo assim, tão... teve vezes no início, assim, do projeto, bem no início,
que eu tava assim muito mal com alguma coisa, sei lá, desde o fim de um relacionamento até uma crise de angústia, alguma coisa. E eu chegava na comunidade, chegava no projeto, gente, era um remédio, assim, parecia que eu tinha tomado um remédio. Eu anestesiava. E aí aquilo me fazia muito bem. Então eu digo assim, as pessoas veem de fora, ela tá lá, tipo, né, pensavam antes, né, fazendo caridade, coisa. Não, é uma troca. Tem alguma coisa ali que me acrescentava muito, entende? Que eu precisava daquele lugar. E olha só o lugar que é, né, o lugar que todo mundo, né, eu podia ir pra natureza, sei lá. Né? E naquele lugar eu me sentia assim, calma, tranquila. E aí, isso bem no iniciozinho. Ainda estava na parte da reforma da sede. E aí eu tinha cada vez mais certeza, eu nunca questionei. Será que eu tô fazendo certo? O que eu tô fazendo aqui? Várias pessoas pensando, que loucura, vai trabalhar, vai abrir tua clínica, sabe? E eu tinha certeza, assim, eu digo, não, é aqui. Eu tenho, tipo, uma missão, um propósito, e aqui isso me faz bem, eu faço bem, é uma troca. É disso que eu preciso. E a questão da vida é essa, né? A gente não passa por aqui só para deixar um legado, óbvio, mas não um legado só material. Eu vou deixar, sei lá, minha clínica, meu hospital, uma coisa para os meus filhos terem, meus prédios, enfim. Mas eu acho que o nosso principal legado é transformar vidas e a gente se transformar, né? Porque não é só eu que estou te ajudando, tu vai estar me ajudando também. Então eu acho que é esse o sentido da vida. Para mim, se não tivesse, até emocionante, mas tipo, se não tivesse a questão da ONG, do projeto, de repente a vida não faria tanto sentido, sabe? O vazio ia seguir. O propósito estaria de outra forma, né? Então, assim, eu acho que é esse o sentido da vida, sabe? E através da psicologia clínica, teve épocas que eu pensei assim, como eu faço também a parte que eu nem falei, da perícia, e agora o podcast, a mentoria, e não sei o quê. Aí eu amo a psicologia, coisa, mas eu não tava mais pegando paciente, né? Mantenho os mesmos pacientes e tô tipo, tentando ir parando. Só que teve um tempo que eu pensei em dar uma cessada da clínica e eu comecei a ver a mudança que eu trazia na vida das pessoas, que é o dom mesmo, sabe? E é muito mais do que conhecimento, é a questão da empatia, de tu falar pra pessoa, eu preciso falar pra ti, que é a transferência que a gente fala na psicanálise. E aí eu dizia assim, gente, eu tenho isso, olha o que eu fiz na vida dessa pessoa hoje, olha o que eu fiz na vida dessa pessoa. Eu não posso largar a psicologia também, a clínica, sabe? Esse dom, ele tá em vários outros lugares. Aplicado de diversas formas, né? Não precisa ser só no consultório ou só no projeto, né? E outra coisa curiosa também, só para terminar essa coisa, que agora vocês falaram, eu acho que é importante. Imagina assim, eu chegando na comunidade, 27 anos, né? Eu era toda ainda, lembra, Marina, que a pessoa falava paniquete, eu era toda fortinha, assim, musculosa, maromba. Né? Tipo, academia e tal. E imagina, até depois, sei lá, uns anos atrás, chegava alguma estagiária nova, as mulheres, todo mundo, sabe, né, ficava assim, sempre respeitaram muito o projeto, mas... E eu sempre fui bem recebida, e as mulheres, todo mundo respeitava, ninguém ficava assim, quem que é essa guria, né, com ciúmes ou alguma coisa. Então, isso é uma coisa, assim, muito que eu fui vendo com o tempo, até com a chegada de outras pessoas, de gente, por que eles me aceitam tanto desde o início? Né, aceitaram tanto. E aí tem algo peculiar também, sabe? E tanto que as mulheres, elas chegaram, várias mulheres que mal me conheciam, e elas chegavam e falavam coisas pra mim, assim, tipo, muito delicadas de trauma delas. E elas falavam, meu Deus, eu nunca falei isso pra ninguém. E eu tô falando isso pra ti. Então aí tem essa questão, assim, que eu digo que é do dom e da pessoa sentir, e ser receptivo, né? E que vai além da aparência, né? E das outras coisas. Então, tipo, só pra explicar que nada é à toa, né? Que uma coisa vai puxando a outra, assim, né? Exato. Tá, e daí, tu já falou um pouco, né? Mas assim, quais seriam, o que tu elencaria como os principais desafios e as recompensas de estar ali vivendo o projeto 24 horas por dia, digamos assim, né? Tá. Vamos lá, recompensa enfim, a própria mudança na vida deles, a alegria deles principalmente, porque a questão não é só, futuro, formar atletas, né, eu não gosto muito dessas coisas, mas principalmente a alegria, sabe, de levar a criança para conhecer o mar, para conhecer a natureza, para viver momentos, para poder desabafar, chorar, falar, para ser acolhido. Né? E para estar no emprego hoje, que nem vários meninos, cara, eu tô trabalhando, tô tendo meu dinheiro, tô fazendo minhas coisas, sabe? Então, eu acho que essa é a maior recompensa, né? Que tipo, não digo a mudança, porque parece uma coisa muito onipotente, né? A gente faz a mudança, mas assim, ver a pessoa bem, né? Sim. Então, Dar ferramentas, né?
Sim. Isso, essas ferramentas, né? Enfim, toda essa equipe ali que eu tenho no projeto hoje, maravilhosa, né? Que antes era tudo a Carol, a Carol. Conhecer, já. Hoje ai, vamos lá, com certeza. Então esse é um dos principais, assim, benefícios. As pessoas que eu conheci, gente, eu tava pensando, acho que a maioria das pessoas que eu conheci foi através do Instituto, até relacionamento amoroso. Sim. Foram parceiros, foram pessoas que conheceram, que ajudaram de alguma forma. E aí, enfim, amizades que eu tenho de longa data foi com pessoas que começaram. Então, assim, ele abriu muitas portas na minha vida, sabe? Sim. O Instituto. Então, esse é um dos principais, assim, benefícios, né? Desafio, a questão financeira, ela é muito difícil. Então, a questão até de saúde emocional, a gente se doa muito. Não falando assim da parte emocional, falando de trabalho, né? Sim. Trabalhar muito e às vezes recebe pouco, né? Ou não recebe muitas vezes. E, né? Enfim, de manter uma estabilidade. A questão emocional também, né? Claro que a gente acaba se envolvendo e às vezes pesa a questão da própria energia, que eu falo, assim, do lugar. Tem uma energia contra muito forte, que aí eu tô falando assim, além do que a gente falou, do que é palpável, né? Sim. Tem um lado ruim, que não quer que o lado bem esteja atuando, né? Então, nossa, eu adoeci muitas vezes, então assim, são desafios muito. E como em qualquer trabalho, mas mais ainda, sempre tem alguém que não quer que tu esteja lá. Então, as pessoas nem imaginam, mas eu já sofri assim muita perseguição de pessoas de alto escalão, assim, tipo, querendo derrubar, querendo fechar o projeto, querendo que não esteja lá. Entendeu? Porque não gera lucro, benefício, digamos, né? Ou às vezes várias questões assim muito delicadas, mas benefício deles com as coisas deles, questão política, várias questões que já quiseram que fechasse assim, muitas vezes, gente, muitas vezes. É uma coisa assim muito, sabe, que eu penso assim, eu digo, gente, será que eu tô com ouro na mão? Digo, poxa, eu quero tanto, né, transformar, melhorar, sair daquele lugar que é um lugar assim bem precário, né, ir para a sede nova que a gente está tentando. Eu quero tanto oferecer o melhor, ter um lugar mais digno e, poxa, sem ter as coisas agora do jeito que eu quero, né? Essa sustentabilidade, esse lugar. As pessoas já estavam dessa forma, sabe? As pessoas grandes, né? Quando eu falo disso, não são pessoas... Então, exatamente. Então, são muitos desafios, assim, né? Então, é uma balança, né? Sim. É uma escolha, tu tá ali, tu tem que botar a cara e tá preparado pra tudo. Assim. Pro que der e vier, né? Que bom que tu resiste, né? Sim. Sim, Vai não. passando por cima. Agora, nossa, já foi bastante coisa agora. Acho que já tá. Então, a gente quer saber também como é que fica a tua rotina. Tu, Bah. Carol, teus hobbies, o que tu gosta de fazer, como é que tu se organiza de manhã. Além do projeto, né? Além do projeto. Sim, gente. Nossa, minha rotina, eu não tenho rotina. Coisa, né? Eu não tenho muito. É que nem a gente estava falando antes até do próprio podcast, do planejamento lá do que eu apresento, de não ter às vezes pauta. E isso não é bom, né? Muitas vezes. Então, o que acontece? É uma briga que eu tenho sempre de tentar ter mais um horário para certas coisas, assim. O horário dos meus atendimentos é o horário dos meus atendimentos. É a única coisa que é fixa, né? Que não troca. Mas de resto, eu trabalho muito escrevendo projeto, mandando coisa. Então, muito nessa parte do computador, a parte da perícia, de escrita de projeto, de documentação. Então, é um trabalho muito no meu tempo. Sim. Claro que com urgência, às vezes eu passo o dia trabalhando, sábado, domingo, não tem, sabe? Então, é muito isso. Às vezes eu passo sábado, domingo trabalhando o dia todo, aí na quarta eu tô mais livre. Mas eu quero começar a melhorar isso. Inclusive, eu já fiz vários cronogramas e não consigo seguir nenhum. De que eu vou acordar tal hora e fazer tal coisa. Eu preciso, é um dos meus defeitos, assim. Que eu preciso ter mais disciplina pro dia a dia, pra organizar. Mas vamos lá, basicamente, a parte da manhã eu tento fazer, resolver assim, as pendências que tem, que sempre tem, mandar documento, fazer isso, fazer aquilo, é muita coisa burocrática. E fazer o exercício físico, que eu tô bem devagar no momento. Até eu quero começar a correr, pedir umas dicas pra Marina, ali na beira-mar, né? Tipo, bem pertinho. E né, eu quero começar. Não tô fazendo nada de aeróbico. No Muay Thai também parei. Então, de manhã é a hora de ir pra academia. Sim. Então, acorda, primeiro vai pra academia, depois resolve as coisas ali, termina de fazer. Aí, enfim, aí eu às vezes atendo, às vezes não. Almoço quando dá almoço em casa, senão eu só tô pela rua. Porque muitas vezes surge assim, reunião,
coisa pra fazer no banco, eu tô no Sim. centro, sei Aí lá. já fica fora. Vai visitar uma empresa, vai fechar um negócio. Então, assim, é tudo muito dinâmico, sabe? Vai surgindo as Vai demandas, surgindo. As né? coisas que eu tenho fixa é os atendimentos mesmo psicológico. Aí a parte do projeto também é muito conforme vai surgindo, né? E vai Sim. fazendo. E a parte do exercício físico também pela manhã. À noite eu tenho um problema. O que acontece? Quando chega 9 da noite eu tô assim entusiasmadíssima. Quero fazer tudo que dá pra fazer. Quero viver. Isso é horrível. Eu tenho um problema assim, bastante com sono. Eu durmo pouco. Às vezes é 1 da manhã, eu tô muito agitada, sabe? Sim. Quando é 11 da noite, assim, 11 da noite eu nasci, inclusive, disso eu acho que pode ter a ver. Eu tô no ápice, sabe? Eu quero fazer 1000 ideias. Então eu tenho essa dificuldade. Qual que seria a minha rotina ideal? Seria dormir mais cedo, acordar mais cedo, né? Aproveitar mais amanhã ainda, fazer exercício, treinar, tipo, 7 da manhã, não aquelas coisas 5 da manhã, meia loucura, assim. O milagre da manhã, né? Mas é praticamente assim, né? Sim. E de hobby, eu sempre falo, eu adoro sair pra comer, né, gente? Comer e beber. Adoro tomar um vinho, adoro tomar um drink, adoro estar com as minhas amigas, né? Sim. Com o namorado. Então o hobby é mais assim, tipo, sei Tem lá. momentos de lazer, assim. Final de semana, fica em casa com o namorado, ou sai pra comer, ou vai na casa de amigos. Sim. Às vezes sai com uma amiga, é mais essa questão, assim, sabe? Os eu happy hours da vida. Os happy hours. E eu gosto muito da questão da natureza. Então, como eu sinto muito a questão da energia, eu gosto muito de me recarregar. Sim. Então, eu adoro ir num lugar, tipo, dar uma caminhada, ir num lugar verde, ou na praia. Pra mim, a praia, ela não recarrega muito, a não ser quando ela tá meio vazia. Mas eu gosto muito dessa questão de sair um pouco da correria e ter contato com a natureza. Ficar mais assim. tranquila ali. Tá, e daí também queria que tu falasse um pouquinho como que funciona a fé na tua vida, assim, que eu, né, sei que tu tens uma fé bem grande, bem presente, assim, na tua rotina, e como é que fica pra ti isso, essa área da tua vida, né, tanto pra ti, quanto com questão do teu trabalho, assim, se isso te movimenta, te ampara de alguma forma, assim. Bem interessante essa pergunta, até fiquei pensando aqui, assim. Eu, desde criança, assim, eu sempre fui muito, muito mística, assim, de acreditar em tudo. Em tudo, assim, sempre fui. Desde criança eu já lia sobre signo, eu já queria saber da astrologia, que tinha uma energia. E aí eu ficava imaginando como é que era Deus e as outras coisas. A minha família sempre foi, a família da parte de pai católica, muito católica, e a família da minha mãe mais espírita. Sim. Mas eu sempre acreditei no espiritismo, porque eu já pensava, já via, já enxergava, já tinha medo, já acontecia de tudo. Então eu sempre acreditei, assim. Sim. E, enfim, teve aquela fase ali da adolescência mais obscura, que eu não acreditava em nada. Era só eu, sozinha. E aí eu fui fortalecendo a minha fé, eu acho que faz, assim, mais forte, assim, faz uns sei lá, 6 anos por aí. Que aí eu fui tendo cada vez mais crença, né, e de querer me proteger, principalmente. Sim. De querer me cuidar, de ter, né, enfim, as minhas guias, as coisas que me protegessem dos lugares, porque eu sempre fui muito, muito aberta, muito receptiva. Então, eu pegava muita coisa ruim, né? Porque eu chegava de peito aberto, esponja. E aí eu disse assim, não, preciso me proteger. E, enfim, sempre fui não de ficar rezando, mas sempre de, tipo, fazer banho, de cuidar da energia, né, de ter, sempre acreditei em santo, anjo, tudo, Deus, Jesus Cristo, acredito em tudo. Evangélica eu nunca ia poder ser, porque eu odeio aquelas coisas, não tem nada, não acredito em nada. Nada contra, né, mas assim, é uma coisa que eu acredito em tudo, fada, duende, o que tem, os elementais da natureza. A gente é tudo igual aqui. Os elementais da natureza, tudo, assim. Sim. E aí, de um tempo pra cá, enfim, a fé, a questão da religião e da própria, foi cada vez me puxando mais de que eu teria que, para viver o tipo de vida que eu levo, eu tinha que desenvolver isso. Porque senão eu tô sempre caindo e levantando. Sim. Sempre, gente. É muito, as coisas, assim, às vezes me derrubam, assim, é muito pesado. Muito desgastante, é muito pesado, assim, a questão do próprio projeto mesmo, sabe? O pessoal de fora, tudo. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que cada vez me amarrar mais, assim, sabe? Com a questão da religião. E hoje, ela é assim, determinante na minha vida. Ela é muito forte, ela é um pilar, né? É um equilíbrio, né? Mente, corpo e espírito, né? Imagina, a psicologia, a questão da mente, comportamento, uma coisa, né? Também a espiritualidade
ela é o principal, mas ela não é tudo. Sim. Questão da nossa saúde física, né? Dos cuidados ali, né? Tudo. Mas, de um tempo pra cá, a religião ela foi tomando um espaço maior. E eu sinto que ela vai tomar maior ainda, assim, sabe? Que ela é uma coisa um apoio que eu preciso, porque sozinha eu não vou ficar caindo e levantando seguir, toda né? a vida, sabe? Então é um alicerce, assim, digamos, que a questão da religião. E a fé, né? A fé é a nossa própria motivação. Se a gente não acreditar... Não acreditar em nada, não ter fé em nada, não precisa necessariamente ser até algo do nosso, religioso, né? do nosso próprio trabalho mesmo, né? De tudo que vai dar certo, que vai pra frente. É uma certa esperança ali, uma fé que as coisas vão caminhar. Mas nada né? de fanatismo, assim, nunca tive. Às vezes até, às vezes eu me cobro porque eu fico muito alienada. Digo, meu Deus, faz 3 dias que eu não olho pra santa, digamos, que eu não rezo, que eu não agradeço, tô tão louca, mas tá aqui comigo, entende? Não, eu queria ser até mais, mas eu tô me envolvendo mais na Mas religião. aos poucos também, né? Conforme vai surgindo vontade, quanto mais faz, mais vontade tem. Vai entrando na vida, né? E também o dia a dia é tão corrido que daí tu se comprometer todos os dias também é uma coisa que eu acho que é difícil. Mais difícil. E a frustração também, acho que tem que ser uma coisa leve, não tem que ser uma coisa cobrada, né? Não, a religião ela tem que ser leve, né? Ela vem pra Eles natural, estão ali, né? eles estão ali, enfim, não é uma coisa que te cobra, se tu não fizer, não vai. Não vai ter, né? Vai ser excluída ali. Não, de maneira nenhuma. E mudando de assunto, tu falou que a banana é tua fruta preferida, né? Queria saber se tem alguma ligação assim, afetiva, amorosa, de infância, alguma coisa? Só gosta. Gosto, é mais prática? Olha, eu, assim, na verdade, não só... Na verdade, a banana não é a minha fruta preferida. Mas aí tem uma coisa. Eu menti. Eu menti na pré-entrevista. Eu gosto de muitas frutas, é difícil, sabe? Eu gosto muito de melancia, eu gosto de manga, mas eu tenho preguiça, a banana ela é prática. E isso aí que tu falou é muito importante, porque a banana, em vários momentos, teve um momento, hoje eu como muito, mas eu tive momentos nessa minha fase mais obscura da vida que eu não gostava de comer, eu não comia. Eu não comia. E aí, a única coisa pra mim não desmaiar, não morrer de fome, era uma banana ou um iogurte. Que era a única coisa que descia, assim. Sim. Então a banana era o que me mantinha em pé. E era muito fácil, entendeu? Muito fácil, Comer uma banana. Então, isso daí que tu falou tem tudo a ver, tanto que eu fiquei pensando. E na hora de responder, eu digo assim, eu adoro manga, mas eu tenho uma preguiça de gostar manga. Eu gosto de maçã, enfim, de morango, eu gosto de várias frutas, mas a banana é... eu vou comer só uma fruta na vida, daqui por diante, vai ser a banana. E ela tem esse papel, eu já tinha tem. pensado desse lado, porque quando eu tive que responder, que a gente também se entrevistou, quando eu tive que responder, logo me veio a banana, assim, mas preferida de gosto, deve ter É difícil. isso, né? Exatamente. Pra quem gosta de fruta é difícil, porque sempre tem, essa aqui é melhor pra suco, essa é melhor pra isso, essa é mais prática, mas essa eu como todo dia, mas sempre tem uma explicação por trás de cada uma. Que casa Te mais, faz. né? Me veio até uma analogia com, sei lá, um par amoroso, um relacionamento. Eu queria uma pessoa assim, 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 assim. Mas aqui se encaixa até porque é a banana. É ela que é mais fácil, então vamos deixar aqui, né? Não, mas não só mais fácil, mas que tem assim mais Sim, que mais faz vínculo, sentido, faz né? sentido, Vai ficar entende? mais encaixada. Por isso, às vezes, as coisas não são o que são só, né? Não dá pra ser muito objetivo. Compreendemos. O amor não sustenta a relação. Exatamente. Não dá, Tem que ter muita as coisa. características extras ali, né? Exatamente. Tá, e pra gente finalizar, a gente sempre tem o nosso bate-bola aqui, né? Sério, meu Deus, Que a não gente sei se eu tô brinca de que preparada. é o pra isso. bate-bola da Xuxa, né? Tá. E daí, explicando brevemente, a gente vai te falar uma palavra e você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não é pra ficar pensando muito, Fiquei até tá? nervosa, tá? Então se prepara aí, né? Dá uma respirada. Posso começar? Pode? Medo. Vamos lá. Fé, Move. família, Base. amor, É vida. crianças, O início, o meio e o fim. projeto Geração da Chico Propósito. e solidariedade. Missão.
Muito Acho que bom. de cada um. Olha, ela é objetiva. A gente Gostei, ama gostei. quando é espontâneo, né? Pra não Não, ficar é que da pensando criança, muito. eu pensei, criança é o começo, mas a gente tem que ter uma criança interior até o final da vida. Por isso que eu falei meio Inclusive, assim. quando a gente fala de psicanálise, A independentemente criança da nunca idade, morre. é sempre a nossa criança que tá falando ali, né? Então ela tá Muito bom. viva dentro da gente. Muito obrigada, Ai, eu tá? adorei, Foi vocês são ótimo. maravilhosas. Adorei. Amamos, muito obrigada. Ficaria a por ter tarde aceitado. toda aqui. Ai, sim, a gente também. Quem dera poder ficar o dia inteiro conversando, né? Ai, quem sabe, né? Ainda Daqui a um mais, tempo mais. é. Faz um Ana Maria Braga, assim. Meu sonho! Ainda mais contigo, né? Porque Ai, é muita história exatamente, pra com contar, muita certeza. coisa legal. É muito bom ter pessoas assim na sociedade, né? A gente precisa de mais pessoas que. Mais Carols. Mais Carols, que façam o que move, né? Que não Exato. pensem só no dinheiro, que não pensem, não que não seja importante, né? Não é A Thay gente tá aqui adora dinheiro também. pra provar que é muito importante, Não dá pra mas ser utópico, né? mas que façam a diferença, assim, eu acho que isso resume tudo. Então, foi muito, muito, muito bom te ter Ai, aqui. fico muito Tô grata. ansiosa adorei. já pra ver esse episódio Eu pronto. também, ansiosíssima. Pra finalizar, a gente deixa os contatos aqui embaixo, né? Então, pra acompanhar tanto o podcast quanto a gente, Pod Salada de Frutas, Marina Viana com 2 N's Nutri e Thay Invest, né? E o teu @, como é que as pessoas te acham aí na... Acabei de mostrar pra moça ali, porque eu troquei. É Carol, com K. caroldias.oliveira. Tá, vai estar escrito aqui embaixo, né, pra quem quiser Carol encontrar Dias. na descrição. Então sigam, acompanhem, né, se quiserem conhecer mais do projeto também. Ai, conheço. A É Carol hoje tem um importante. podcast, né? Isso. Como é Floripa em Ação, @Floripa em Tá, Ação. vamos deixar ali também pra galera poder escutar, né? Obrigada. E aí a gente vai se conhecendo mais e acompanhando mais, tá? Maravilha, Até a próxima. meninas. Tchau, 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 gente. tchau.